Olá, bom dia, graças a Deus. Deus abençoe você. Aqui no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, escravo da lei do pecado. Segundo a carne quer dizer a nossa natureza humana, né? Então o apóstolo aqui está dizendo o seguinte, que na mente dele ele é escravo da lei de Deus. Na mente dele, né? Ele é escravo da lei, era escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, que é a natureza humana, é escravo do pecado. Então, se nós não estivermos conectados todo instante com Deus, se nós não estivermos com a nossa mente voltada, por isso que o apóstolo Paulo disse, se tem que pensar, pense nas coisas lá do alto, e outros exemplos que ele deu. Então, se nós não estivermos conectados com Deus todo instante, o pecado ele entra. E a gente sabe que o pecado, para entrar, basta um pensamento. Como eu já falei, gente, desculpa o barulho da rua aí. Tá? Então, o pecado, muitas das vezes, ele precisa de um pensamento. E às vezes não leva tempo para você decidir entre pecar ou não. Tudo vai depender da sua espiritualidade, da sua força espiritual. Né? Então, se você nós não tivermos conectados em Deus, um pensamento atravessado entra e aí, muitas das vezes, ele dá lugar ao pecado. A nossa carne, muita gente acha que já venceu, né? Nós temos que todos os dias mortificar a nossa carne. Todos os dias nós temos que mortificar a nossa carne. Nós temos que crucificar nossas vontades, nossos desejos. Porque um vacilo seu, um vacilo nosso, nós daremos lugar de novo ao pecado, à carne. Por isso que ele disse, gente, o apóstolo Paulo referiu-se escravo da carne. Muitas das vezes o escravo ele se submete. E em Timóteo fala, aquele que é vencido torna-se escravo do que o vence. Se eu não me engano é Timóteo, né? E então nós temos que estar sempre ligados em Deus, a nossa vida espiritual sempre em alta, né? Sempre em alta, para que a gente não baixe a guarda. Porque um pensamento, um desejo, uma olhada, uma coisa que você fala ou que você ouve, pode dar lugar ao pecado. Por isso, né, não estou aqui julgando ninguém, condenando ninguém, né, até porque todo pecado é perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. E como eu li para o povo semana passada, que o apóstolo falou, o apóstolo João falou, filho, não pequeis, mas se todavia pecares, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Mas não use isso para dar ocasião à carne. Vou fazer isso hoje, amanhã eu vou me arrepender. Não, isso aí já é malícia, tá? Você tem que entender, meu irmão, deixa eu mudar a câmera aqui. Você tem que entender o que é arrependimento, né? O que é malícia, o que é remorso. Você tem que saber a diferença entre fé, pensamento positivo, entre falar a verdade ou ser ignorante, entre arrependimento e remorso, entre Deus falando com você ou vozes do seu coração, pensamento, coisas do seu coração. Você tem que saber discernir as coisas, porque se você não souber discernir as coisas, você vai estar sempre, sabe, passando pela mesma situação, sempre, muitas das vezes, desagradando a Deus, cometendo o mesmo erro, entendeu? Então, aqui em Romanos, o apóstolo Paulo fala, graças a Deus, Romanos 7, 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, ele falando,
com a mente, sou escravo da lei de Deus. Nós não pensamos em Deus todo dia? Nós não louvamos a Deus todo dia? Né? Aí ele diz assim, mas segundo a carne, ou a natureza humana, escravo da lei do pecado. Você está vendo? A nossa natureza humana, ela está aí. Enquanto você tiver testosterona, você que é homem, também você que é mulher, que tem sua juventude, ou seja, uma certa idade, enquanto você tiver seus desejos, você vai estar debaixo da lei da carne. Em qualquer momento, se você vacilar, a carne pode te derrubar. Entendeu? Desculpa aqui de novo aqui. Então, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa, enquanto tiver desejos por alguma coisa, ou seja, pelo vício que ela foi liberta, ou por outra pessoa, enquanto ela tiver desejos, vontades, enquanto você tiver desejo de alguma coisa, desejando a vontade, você está debaixo da lei do pecado. Então você tem que vigiar a sua carne para você não pecar. Porque um vacilo, como eu disse, um vacilo pode levar você à queda, à ruína e se afastar da presença de Deus. Ok? Então, sou o pastor Emanuel, que é da Igreja Aliança da Glória de Deus. Está aqui o nosso altar. É pequena a igreja, mas uma coisa é certa. Nós tratamos aqui o Evangelho, a palavra de Deus, de maneira simples, como ela é, porém forte e verdadeira, né? Poderosa. Não, eu digo simples porque nós não inventamos coisas, acrescentamos nem tiramos, entendeu? Pura. E Deus abençoe você no nome de Jesus.